Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 6 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio, assim como de costume em todos os episódios de número par, você ouve mais uma entrevista gravada aqui, no estúdio do Assombração. E neste episódio, Henrique Porto conta com riqueza de detalhes as suas principais experiências sobrenaturais. Para conhecer essas histórias, é só você continuar aqui, ouvindo mais um episódio do Assombração. Começa agora a sua sexta experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? A entrevista a seguir foi gravada no dia 28 de maio de 2019, às 15h45 da tarde. E eu recebi aqui no estúdio do Assombração especialmente para esse episódio, o episódio 6, Henrique Porto. E o Henrique tinha contado para mim sobre uma experiência na infância dele, que a mãe dele tinha contado para ele que os ancestrais voltam para buscar as pessoas que estão com problemas, com doenças e levar para a luz. Explica essa história direitinho, Henrique. Bom, eu lembro que quando eu era menor, minha mãe sempre comentava com as minhas tias em reuniões familiares que em uma época tinha um familiar meu, que eu não vou me recordar o nome agora, mas ele estava muito doente, muito acamado, e a madrinha dele também. E teve um dia que todo mundo saiu da residência. Na época eles moravam numa fazenda, no interior do Paraná. Ah, no Paraná. Isso. E eles saíram. Você lembra em que ano que isso aconteceu, mais ou menos? Olha, eu creio que foi no ano década de 60, 70. Ah, na década foi de entre 60, 70. E sua mãe veio te contar isso anos depois, então, né? No quando caso, você era pequeno, isso daí foi discutido numa reunião familiar. Ah, sim. Que eles começaram a lembrar de várias coincidências relacionadas Sempre tem uns assuntos assim, de sentar a família toda e começar a falar sobre as coisas que a família já passou, até coisas sobrenaturais, saudade do fulano de tal, e aí chegam assuntos como esse. Exatamente. E o que eu me lembro é que eles falaram que eles foram pra uma cidade, que na época era muito difícil, né? Não era igual hoje, que hoje você consegue encomendar, você sai na porta da sua casa e você já consegue ter um discernimento de onde você vai achar aquilo que você precisa comprar. E naquela época não. Eles saíram de caminhonete e foram para a cidade. Quando eles voltaram, eles notaram a falta desse familiar que estava debilitado. Ele não andava, ele não tinha ele não conseguia se locomover e nem fazer nada sozinho. E eles procuraram e não acharam ele em lugar nenhum. E eles chegaram e não encontraram. Eles estranharam por quê? Porque era uma pessoa acamada, era uma pessoa que ela não tinha uma condição de viver sozinha, entendeu? Uhum. Até que um funcionário da fazenda falou que tinha visto ele dentro do canavial e que ele estava morto. Quando ele falou isso... Estranho isso. Foi um susto pra todo mundo, porque era uma pessoa debilitada, que já estava na cama há cerca de 2, 3 anos. E do nada apareceu lá no meio do canavial morto. Do canavial morto. Sendo que esse funcionário que encontrou ele, ele tinha saído com o resto do pessoal que mora na residência pra ir até o centro da cidade comprar os mantimentos. Não, pera, esse funcionário da fazenda deles lá viu esse seu parente no meio do canavial morto. Isso. E ele não fez nada? Aí que tá a situação. Você vê uma pessoa morta lá, tá bom, tá morto. O que acontece foi o seguinte, Livio. Como todo mundo saiu pra ir pra cidade comprar os mantimentos,
Quando eles voltaram, como já estava numa certa altura da noite, e o interior você sabe que é perigoso, não é igual na cidade, não tem vizinho, dependendo da localização. Tudo longe, Tudo né? longe, não tem luz. E o que acontece? Quando eles chegaram, ele teve uma ordem que era para ir buscar todos os aparelhos, todos os maquinários para utilizar a implantação que tinha ficado no Fazer o trabalho fazenda, deles exatamente. do dia a dia ali, Que era né? para guardar, para continuar o trabalho no dia seguinte. Maravilha. Quando ele estava voltando, ele encontrou esse parente que morava na casa morto. Morto no meio O que do foi uma canavial. surpresa para todo mundo, porque o Claro, próprio ninguém não andava, espera. estava acamado. E ninguém até hoje sabe como ele foi para lá, sendo que ele era totalmente debilitado e dependente de outras pessoas. Essa aqui é a pergunta que fica no ar. Como que um cara que tava de cama ali há anos, meses, não sei qual a Exatamente. quantidade de tempo certa, sem andar, vai aparecer no meio de um canavial? Isso foi uma coisa que gerou discussão com a família de você, com a sua Discussão família, né? E espanto. Porque até então ninguém tinha motivo para matar e ninguém tem até hoje. Ninguém tinha motivos, Não, porque ele de sempre jeito foi nenhum. uma pessoa boa. E na época era uma fazenda que era afastada e assim, Interior do Paraná. a possibilidade de alguém ter entrado na fazenda e ter assassinado ele é uma possibilidade pequena porque não tem rastros e ninguém notou nada de anormal durante esse tempo que ele foi encontrado morto. E depois que ele... Então até o dia que ele morreu, nada de estranho acontecia, tudo certo, tudo bonitinho, foi tudo todo normal. um susto pra todo mundo. Até que do nada, de repente, da noite pro dia, esse parente seu apareceu. O que ele era seu? Olha, eu não sei te falar precisamente, porque na época eu não era vivo e minha mãe era muito nova, mas se eu não me engano ele era padrinho da minha mãe. Padrinho da sua mãe. Isso. Então não é tão próximo seu assim, não Não. chega a ser um parente seu. Não chega a ser um parente E meu. aí, de repente, da noite pro dia, ele tava doente, Em foi questão encontrado de- morto num canavial e como foi parar lá, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que é interessante é o seguinte, como eu falei agora há pouco, ele era padrinho da minha mãe e ao mesmo tempo ele era casado com a madrinha dela. Certo. A madrinha dela, ela sempre teve uma vida tranquila. Com o passar da idade, ela foi ficando debilitada. Ela não era debilitada como ele. Mas depois da morte dele, ela não ficou sabendo que ele faleceu. Ela não soube? Ela não soube. Decidiram preservar. Aham. Até porque seria uma emoção muito grande para uma pessoa que já é de idade. Ia piorar mais ainda, né, a situação. Exatamente. E ela ficou debilitada. Mas ela ficou... não sentiu falta do marido? Como ela já estava de idade, ela não tinha um discernimento real do que estava devia acontecendo. estar com Alzheimer, alguma coisa assim, já que Exatamente, ela já prejudica tinha uma a doença memória e a no percepção estágio dela. avançado que ela não tinha Ah, essa tá certo. percepção da realidade. Aí passou um tempo que ele morreu, ela Exatamente. ficou pior do que ela já estava, Ficou um debilitada, pouco mais ela doente. ficou ruim, ela ficou, vamos dizer assim, num estágio como ele estava. Ficou bem debilitada. Porém, o que acontece? Quando nós temos uma pessoa da nossa família que a gente ama nessa situação, não que nós desejamos a morte, mas se é uma pessoa que você ama, você não vai querer ver ela nessa situação. Sofrendo, né? e tudo Então mais. todo mundo desejava que seja feita a vontade de Deus. Foi pastor, foi padre, ela recebeu visita de pessoas para benzer ela, e ela continuava na mesma, ela não tinha nem o estágio de... Ela nem piorava e nem melhorava, ela continuava Ali, na ali, mesma, né? na mesma. E um dia, um tio da minha mãe, ele saiu, ele acordou de manhã, normal, pegou todas as crianças que tinham lá na casa, saiu pra cidade, deu doce, deu bala, ele passou perto pra ver, falar com os conhecidos dele, os conhecidos mais próximos, Uhum. e no fim da noite ele saiu novamente com o caminhão e ele sofreu um acidente. Nesse acidente ele veio a óbito. E foi muito estranho. Por quê? Porque ele nunca tinha feito o que ele fez naquele dia. Que ele tinha um caminhão, ele acordou, ele colocou as crianças no caminhão e ele saiu na cidade. Ele saiu distribuindo doces, ele saiu pra ver os amigos que Uma fazia atitude tempo... que não era tão normal dele fazer assim. Exatamente. Ele era parente desse casal que Isso, você era contou todo agora? mundo familiar. Ele era da mesma família. Ele era irmão da madrinha da minha mãe. Mas espera aí, antes da gente chegar nessa história desse seu tio que saiu com as crianças, deu doce e tudo mais. Vamos voltar para a história desse parente, desse possível padrinho da sua mãe, que apareceu do nada, morto no meio do canavial, que essa história é bem estranha, por Certo. sinal. Depois que ele foi enterrado, ou até durante o velório, enfim, dele e da esposa dele, aconteceu
alguma coisa surpreendente, diferente, que ninguém esperava, ou foi tudo de acordo com o normal, assim? Então, o que acontece Porque a morte em si já não foi normal. já né? não foi uma coisa normal, justamente. Como eu te falei um pouco mais atrás, depois que ele faleceu, a mulher dele, que é a madrinha da minha mãe, ela começou a ter um estágio de doença avançado, mesmo sem saber do que havia ocorrido com o marido dela. Aham. E voltando na última parte que eu estava falando, esse tio da minha mãe que saiu cedo de casa, com um dia normal, mas surpreendeu todos com as suas atitudes, ele sofreu um acidente à noite. À noite ele saiu com o caminhão e ele sofreu um acidente. Foi vítima fatal. Tudo bem. Foi uma morte que teve um tempo curto de relação à morte anterior da pessoa que foi encontrada no canavial. Então foi 3 mortes próximas. Foi 2 mortes, porque a madrinha da minha mãe, ela não tinha morrido ainda nesse meio tempo. Ah, tá. Então primeiro morreu esse Morreu padrinho o da sua marido mãe. dela. Tempos depois, morreu a mulher dele. Não, No caso, a madrinha. morreu... Ele faleceu no canavial. Ele foi o primeiro. Sem ninguém... Até hoje é um mistério pra todo mundo como uma pessoa debilitada foi aparecer Parando no meio do morta. canavial morta, isso. Isso. Depois morreu a esposa dele, a madrinha da sua Não, mãe. ela ficou em estado... Praticamente em estado de vegetação. Certo, até que um dia ela morreu. É aí que eu vou chegar. Ah, Como ela estava nesse estado de vegetação, foram padres, foram curandeiros, foram Pastor. benzedeiras, pastores, fazer orações para ver se ou ela tinha uma melhora ou ela descansasse. E nada disso ocorreu. Ela, até que nessa noite, o tio da minha mãe, ele saiu pra cidade com o caminhão e faleceu. E depois que meu tio faleceu, em uma questão de 5 a 6 horas, veio a óbito essa madrinha da minha mãe que estava em estado vegetativo. caramba, cara. Então depois de 3 dias das orações lá, ela morreu. Mas o que é entendido por todo mundo é que ela só faleceu porque o tio da minha mãe faleceu antes e conseguiu, de certa forma, buscá-la, entendeu? Então Porque- o cara que foi encontrado morto no canavial seria o primeiro ali que veio pra poder ancorar os outros que iriam morrer e dar aquela ajuda. é isso? Também. É um mistério porque ninguém sabe como aconteceu, porque era uma pessoa que não andava, uma pessoa que para se locomover precisava de cadeira de rodas e Sim. ele foi encontrado. Um detalhe que eu esqueci de falar, ele foi encontrado nu. No meio do canavial? Isso. Não fizeram autópsia nele? Naquela época era muito, não tinha Ah, em 1900 e tantos, lá, a verdade. uma quantidade de recurso igual tem hoje. Então não foi uma coisa bem exata, uma coisa bem Caramba, precisa foi para encontrado nu no meio do canavial. isso. Ele não tinha assim sinais de De violência, de não estupro. tinha nada assim. E é uma coisa meio estranha, porque é uma pessoa que não andava, Já era um idoso, né? já era um idoso, totalmente acamado. E ninguém sabe por que isso Caramba, aconteceu. cara. O que é entendido por todo mundo é que o tio da minha mãe, ele só faleceu para conseguir dar descanso. Em um intervalo de 3 a 4 horas faleceu a madrinha da minha mãe, que estava acamada e não conseguia descansar, entendeu? Caramba. É como se alguma coisa aqui na Terra ainda prendesse ela e ela não sabia da morte do marido dela. É uma história um pouco estranha, né? De entender, de juntar esse quebra-cabeça, de ligar uma cena com a outra, o porquê disso, o porquê daquilo. E até hoje vocês nunca conseguiram chegar a uma conclusão do porquê disso? Se algum padre, algum desses caras que foram lá para benzer, para fazer orações, nenhum deles chegou a falar alguma coisa que tivesse um certo impacto sobre isso? Até hoje isso tudo é um mistério para nós. O que resta ainda de lembrança disso é quando quando todo mundo se reúne e começamos a falar sobre essas coisas, ou então quando a minha avó, que também é acamada hoje em dia, quando ela não, assim, ela é acamada, ela não reconhece os netos, ela não reconhece os familiares. E às vezes ela olha assim para nós e começa a falar e a citar nomes dessas pessoas que faleceram e que nem às vezes nem os próprios filhos e sobrinhos dela lembram mais dessas pessoas, e ela lembra e fala como se ela estivesse vendo. Ela cita nomes dessas pessoas que já morreram, então. Isso, ela, por exemplo, ela Mas fala ela fala assim, isso do nada, assim? Ela fala do nada, ela fala que fulano veio visitar ela, que fulano falou com ela. É um caso a ser acompanhado, né? Porque também não é muito normal. Pode ser que seja algum delírio dela por conta da idade, doença. Ela tem alguma doença?
Ela teve algumas doenças, sim. Alzheimer agora ela tem, uma coisa assim? Ela sofreu, se eu não me engano, 3 derrames. E então ela não tem uma racionalidade mais, né? Ela não tem ela é em estado vegetativo. Às vezes ela reconhece nós, mas ela não sabe decifrar quem é quem. Eu posso ir visitar ela me chamar de mãe, ela pode chamar minha mãe de irmã. É bem complicado quando chega nesse estágio de doença. Ela já tem 92 anos, né? Agora, Henrique, outra história que você tinha contado pra mim, antes da gente começar a gravar aqui esse episódio da Assombração, foi que uma coisa recente até que acabou de acontecer com você, que você foi assistir o filme Cemitério Maldito no cinema, foi isso? Isso, foi na semana passada. E aí você foi assistir Cemitério Maldito, ocorreu tudo certinho, tudo bonitinho, voltou pra sua casa, e o que aconteceu lá na sua casa? Bom, como o filme, geralmente esses filmes de terror, eles têm uma sessão mais tarde da noite, eu cheguei em casa cansado, eu comi alguma coisa, apaguei todas as luzes e subi pro meu quarto. Uhum. Eu fiquei no meu quarto por volta de 5 minutos, liguei meu computador, como sempre faço de costume, respondi algumas mensagens no celular e quando eu olhei pra porta, alguma coisa me chamou a atenção. Tinha uma luz na porta. A porta estava aberta? A porta estava aberta. O que acontece? Como eu tinha apagado todas as luzes debaixo da casa, não era pra ter aquela luz, não era pra ter uma luminosidade na minha porta. Quando eu fui verificar, a luz da sala e a luz da cozinha estavam acesas. Justamente as luzes que eu havia apagado. Depois disso, o que foi que aconteceu? Porque eu, no seu caso, estaria com muito medo disso. Bom, depois disso eu desci. Pra apagar? Pra apagar as luzes, eu desci com toda a cautela possível, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Eu não devagarinho, sabia... degrau por degrau ali, morrendo de medo. Cantando Tem Sabor de Mel e com o celular com a lanterna do celular me auxiliando, porque eu não sabia se poderia ter alguém lá. Eu parei no Cantando Tem Sabor de Mel, maravilhoso. Ou se o que poderia se tratar. Eu desci, apaguei todas as luzes e fui até o quintal. Olhei embaixo do carro, olhei atrás e não tinha ninguém. Eu subi. Você achou que era alguém que tinha entrado pra acender a luz e Acho só? que sim, poderia ser uma hipótese, mas eu não deixei nada aberto e... Mas foi uma coisa por que muito alguém ia rápida. entrar na sua casa pra acender a luz e só? A questão não é em nem vez de acender roubar a luz, alguma a coisa. questão é que a pessoa poderia ter entrado pra pegar alguma coisa ou pra se esconder e poderia ter deixado as luzes acesas por engano. Poderia ser também. E então eu apaguei tudo novamente. Então fechei essa tudo. luz que você viu na porta do seu quarto seria o reflexo da Das parte de luzes, baixo da sua casa. exatamente. Então aí foi que eu subi novamente. Eu tenho um pássaro e pra ele não acordar todo mundo de manhã, a gente tem que colocar uma toalha na janela, pra ficar tudo escuro e ele achar que ainda tá de noite. Uhum. Eu fiz isso normalmente, como de cotidiano. E quando eu voltei pro meu quarto, eu encostei a porta e me deitei na cama. Passando 2 a 3 minutos que eu havia me deitado, eu escutei um barulho no telhado. Era um barulho como se alguém estivesse mexendo nas telhas, alguém querendo de certa forma se esconder, alguma coisa assim do tipo. E aí foi uma noite meio perturbadora, porque poderia eu não dormi reforçar a sua ideia de que alguém entrou aqui dentro da minha casa, alguém Exatamente. real, um ou ser humano alguém mesmo, quer entrar aqui, pra roubar, coisa do tipo. ou alguma maldade, né? Agora, Henrique, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que eu entrevisto aqui na Assombração é: pra você, na sua sincera e humilde opinião, assombração, fantasma, ou qualquer que seja o nome disso, pra você, são realmente pessoas que morreram, que faleceram, que voltam pra assombrar, pra dar algum recado, pra fazer alguma coisa com as outras pessoas que estão vivas? Ou pra você, assombração, fantasma, são demônios? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Vamos supor que você falecesse hoje É certo. e você se transformasse em matéria espiritual. Você iria pra onde? Se você fosse livre. Espero eu que eu poderia ir pro céu. Espero Certo. eu. Mas vamos supor que Se você existe ficasse céu? livre na Terra. Você não iria querer ficar próximo às pessoas que você ama, e mesmo não estando em estado de carne, e em si em estado espiritual. Faz sentido. Então essa pergunta que eu te fiz já responde o que você me perguntou. Então você acredita realmente que são pessoas que ficam aí? Eu acredito que são pessoas que morreram antes da hora e não terminaram alguma coisa que teria que terminar aqui na Terra. E não demônios, né?
demônios eu não sei se eu acredito na palavra demônio. Eu acredito que como existem pessoas boas e ruins, pode existir espíritos bons e espíritos ruins. É relativo. Possessão demoníaca pra você seria? Não, assim, eu não sei te Você não responder essa acredita em pergunta possessão porque eu não demoníaca? acredito muito. Aham. Mas eu acredito que sim, os espíritos, eles demoram um tempo para desapegar da matéria humana. Essa entrevista que você acabou de ouvir foi gravada em maio de 2019. A avó de Henrique, que estava acamada e foi citada em um dos trechos dessa entrevista, acabou falecendo em dezembro de 2019. As histórias aqui contadas neste episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. E no próximo episódio do Assombração, as investigações de Ed e Lorraine Warren continuam. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 6 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.